muito bem-vindos aqui no Teatro Maison de France. Eu acho que eu falei com algum de vocês e disseram que faz desde os anos 60 que vocês têm conferências aqui, um lugar onde a gente pode falar, não tem censura, é muito legal aqui no Teatro Maison de France. E eu fico muito honrado em acolher este ano a 31ª edição, né, da Conferência Mutações. Eu vou pegar o meu papelzinho. E o ciclo Mutações desse ano no Consulado Geral da França, que a gente tem a honra de abrir, o ciclo é intitulado para 2017 Dissonâncias de Progresso. Então estão aqui o filósofo brasileiro chileno Vladimir Zapata. É assim que se pronuncia ou não? Mais ou menos, francês que fala português. Não, ele falou isso. E também com Adalto Novaes. Então também quero dizer para vocês que nesse ano, na edição 2017, que vai avoir lieu, não sei como se diz, mas que vai ter alguns ciclos em Belo Horizonte, Brasília, e aqui não só no Teatro Maison de France, mas também no espaço Mediateca, no 11º etage, 11º andar. Vocês têm que ver, é muito legal. Então também vamos ter como convidados franceses, 4 franceses, que vão vir: Francis Wolff, David Laboujade, Céline Spector e Charles Girard. Então esse ciclo é muito importante para nós, já o 31º, e eu falei com vocês abriram o primeiro ciclo de conferências, foi aqui mesmo no Maison de France. Então fico muito orgulhoso com esses 30 anos de vocês. Então eu não vou falar mais, eu prefiro deixar a palavra para vocês, que são aqui os nossos convidados. Então, merci beaucoup e muito bom discurso. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Jean-François Labourie, que é cônsul adjunto. Eu gostaria também de agradecer a Alice Tourmont, que foi uma das forças para a realização do ciclo aqui na Maison, né? Quer dizer, era encarregado do livro e dos debates de ideias. Eu gostaria de agradecer também imensamente, né, quer dizer, a Embaixada da França, que permitiu a vinda dos franceses, e o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais. Sem eles a gente não conseguiria fazer esse ciclo. Mas principalmente a ação dos conferencistas, todos eles engajados enormemente para a realização, resistência de um ciclo que não teve o apoio do Ministério da Cultura, vocês sabem, né? Quer dizer, a gente todo ano apresenta a Lei Rouanet, e nesse ano eles recusaram durante 2 vezes, dizendo que não é cultural esse trabalho, então eles não iam adquirir. Pois é, e um agradecimento especial aos conferencistas, que todos eles estão vindo de uma maneira espontânea e gratuita aqui ao Rio de Janeiro, porque a gente não tem condição de pagar o cachê, como a gente sempre fez, não é? E a equipe de Arte e Pensamento, que trabalhou também de uma maneira generosa durante esse período todo, né? Quer dizer, o Hermano Taruma, o Ricardo Belo e o Thiago Hasselmann. Bom, vocês estão acompanhando toda essa história complicada, não é? Depois de 30 anos de ciclo, a gente passar por esses perrengues, mas eu acho que vai valer a pena, porque apesar de a gente ter reduzido o número de conferências, acho que vai dar um bom sentido àquilo que a gente quer discutir sobre a questão do progresso. E para abrir o ciclo, eu chamei o nosso queridíssimo Vladimir Zapata, que no esforço incrível, ele acabou de chegar essa manhã da Europa, da Alemanha, depois de fazer um enorme pelos Estados Unidos durante mais de um mês de conferências e debates, etc. e tal. E
só realmente a força generosa do Vladimir que o trouxe aqui essa noite, né? Apresentar o Vladimir, vocês mais que conhecem, esse professor admirável, novo pensador que traz sempre coisas provocantes para a gente pensar, não é? E eu gostaria só de falar, quer dizer, dos 8 livros que ele publicou, ressaltar 2. Um que se chama Só Mais um Esforço, que acabou de sair pela 3 Estrelas, e O Circuito dos Afetos. São 2 livros que a gente tem que ler com cuidado, e o Vladimir sempre, não na provocação, mas no combate político, sempre oferece algumas vias para essa situação que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado, Vladimir, e muito obrigado a vocês também que estão participando desse processo. Ok, então eu gostaria de inicialmente agradecer o convite que foi feito pelo Adalto para poder vir aqui e abrir esse ciclo de conferência. Para mim é uma grande honra, né? Até porque eu sou dessa geração dos que se formaram vendo os primeiros ciclos, né? Dos anos 80, né? Quando fazia faculdade, né? Então, para mim, realmente é algo da mais alta importância. Queria também agradecer a toda a infraestrutura que foi fornecida pelo consulado francês para que esse ciclo de conferência pudesse ser realizado a despeito de tantas dificuldades absolutamente surreais, né? E gostaria então de inicialmente introduzir a minha conferência dizendo que normalmente, sempre, se eu puder falar alguma coisa de ordem mais ou menos pessoal, sempre me incomodou o fato de ser chamado de marxista e nunca ter, de fato, escrito um texto sobre Marx. Quer dizer, eu sempre trabalhei com outros autores, trabalhava Hegel, trabalhava Lacan, trabalhava Adorno, né? Só que aí, de tanto insistirem, eu falei, bem, eu acho que é necessário se dar alguma razão para isso, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito estranha. Então, eu queria apresentar aqui um trabalho sobre o conceito de revolução do Marx. E acho bastante importante, ainda mais para essa discussão sobre o progresso, se nós lembrarmos do tipo de problemática temporal que o conceito traz. Porque gostaria de começar com o filósofo da história, Reinhard Koselleck. Koselleck dizia que ele insistia na ideia de que o final do século XVI, até o final do século XVI, a história do Ocidente era uma história, eu cito, das expectativas, ou melhor dizendo, de uma contínua expectativa do final dos tempos. Por outro lado, ela também é a história dos repetidos adiamentos desse mesmo fim de mundo. Koselleck alude à perspectiva milenarista da abreviação do tempo como um sinal da vontade divina de permitir o juízo final, tão presente nos reformadores protestantes. Ela produz uma limitação do horizonte da história, porque projeta para o futuro próximo a suspensão final do tempo. Nesse sentido, é fato que uma das maiores produções do século XVIII foi uma certa aceleração da história, não mais em direção à sua suspensão, mas em direção à sua realização como abertura de possíveis até então impossíveis. A experiência de um tempo radicalmente novo, ligado à revolução, pressupõe a possibilidade da ordem política poder ser profundamente reconfigurada. Nesse espaço aberto, orientar-se na política não implica mais agir a partir do reconhecimento de exemplos que viriam do passado. Implica, na verdade, o conhecimento de causas que determinam o presente, mas o presente como um depósito de latências de que ainda não se realizou. Haveria um processo em marcha que empurra o tempo para frente em direção a uma realização sem referência com o que até agora teria sido feito. Haveria um projeto que parece indicar a possibilidade de encarnar na ordem política o que a filosofia iluminista tinha tematizado através da noção de progresso. O tempo entrava, assim, em um regime de progressão. E é desse regime, que a partir de agora
partir de então, irá tratar a história. Por isso a história não vai ser mais o espaço de uma reprodução do passado, do presente. A história Magistra Vitae, a história como mestre de vida, do Cícero, né? Por exemplo, mas de uma construção que pode inicialmente parecer começar no passado em direção ao presente. Só que essa história, vejam, ela é profundamente assombrada pela perspectiva de revoluções, o que pode provocar riscos, como eu cito Koselleck. O tempo que assim se acelera a si mesmo rouba ao presente a possibilidade de se experimentar como presente, perdendo-se em um futuro no qual o presente, tornado impossível de se vivenciar, tem de ser recuperado por meio da filosofia da história. Essa filosofia da história, ela pode transformar essa experiência revolucionária em uma espécie de horizonte teleológico continuamente diferido. Nessa perspectiva, por trás da aparência de abertura ao acontecimento, sustentada pela esperança na revolução, e a sua força de projeção temporalizada, ou seja, projetar um dever ser no interior do processo histórico, né, pulsa uma fuga contínua em direção a uma outra forma de suspensão do tempo. Uma suspensão que é, à sua maneira, a realização de expectativas previamente definidas, que a sua forma já liberam o tempo da instabilidade dos acontecimentos. Pois aqui, revolução é algo que se espera. Só que a espera da revolução tem a característica de ser expressão maior de um tempo histórico pressionado pela expectativa e animado pelas intervenções incessantes entre esperança e medo. Nesse sentido, não foram poucos os que lembraram, como no interior da experiência moderna, a revolução ela adquiria, então, um sentido transcendental, tornando-se um princípio regulador, tanto para o conhecimento quanto para a ação de todos os homens envolvidos na revolução. Isso quer dizer, ela se transforma em uma condição de possibilidade para a produção de sentido do tempo histórico, em geral, sendo no fundo apenas isso, uma condição categorial de possibilidade para a produção de sentido e, consequentemente, de produção da experiência histórica, porque ela descreveria a forma geral do tempo em movimento de aceleração. Só que, por ser uma forma geral, ela não vai poder, em momento algum, se encarnar em um tempo concreto. Toda encarnação será uma traição. E essa impossibilidade de encarnação vai lhe dar o caráter de uma espécie de transcendência negativa. Talvez isso explique por que, por exemplo, várias tentativas de encarnação da revolução no processo concreto, ou seja, várias tentativas de encarnação da força insurgente da esperança em política, vai ser indissociável de uma certa imunização, produzida pela necessidade de apelar à circulação social do medo, compondo com ele, com medo, uma dualidade afetiva indissociável, que se transforma na prova desse corolário famoso de Spinoza: não há esperança sem medo. Medo que expressa a impossibilidade da encarnação, porque expressa o desvio e a traição sempre à espreita contra o corpo social produzido pela esperança. Medo do retorno do tempo e dos atores que já deveriam estar mortos. O corpo social, por vir da esperança, não se sustenta por isso, sem a necessidade de uma imunização constante, sem a necessidade de ações violentas periódicas, de regenerações do corpo social. Em suma, sem a transmutação contínua da esperança e medo. A história das grandes revoluções, seja a Revolução Francesa e o seu grande medo, seja a Revolução Russa e os seus expurgos, apenas para ficar em dois dos exemplos mais conhecidos, parece nos mostrar isso bem. Só que
Contra essa passagem incessante dos opostos, né, complementares da esperança e do medo, muitos acreditaram dever retirar a política de toda a dimensão do porvir, produzindo um esfriamento das paixões através da recusa de qualquer ruptura desestabilizadora profunda nos nossos conceitos já em circulação de democracia. Como se o tempo histórico das revoluções fosse uma simples aporia. Uma aporia também descrita por Hegel quando, ao falar da passagem da insurreição ao governo no jacobinismo, lembrava, eu cito, o simples fato de ser governo o torna facção e culpado. O resultado necessário de uma liberdade que não vai ser capaz de superar o seu primeiro impulso negativo. Só que eu queria usar essa conferência para uma outra coisa, que é, talvez seja possível liberar a política revolucionária de toda atividade de projeção temporal, dando-lhe uma temporalidade concreta. Ou seja, liberar a política revolucionária de toda esperança, que pode parecer uma contradição, mas talvez seja uma contradição produtiva e necessária. Nesse sentido, eu gostaria de fornecer uma interpretação ao problema da Revolução em Marx, que possa responder à acusação, a meu ver, falsa, de que sua filosofia da história seria animada por uma metanarrativa que parece fundir a multiplicidade das identidades coletivas em uma unidade compacta e parece, à sua maneira, esperar pela suspensão do tempo no interior de um processo, então, de reconciliação final. Eu queria insistir em outro aspecto. Eu queria insistir que a teoria da Revolução em Marx, ela é talvez a primeira experiência efetiva de uma defesa da força política, de uma reconstituição da experiência temporal em direção àquilo que a gente poderia chamar de uma temporalidade concreta ou de um presente absoluto. Eu queria então explicar isso um pouco melhor, né? E como isso não entra, digamos assim, nesse tipo de problema que eu levantei anteriormente. Vejam, mas antes, só algumas considerações de ordem geral, porque a primeira impressão que nós poderíamos ter, primeiro, o que é a teoria da Revolução do Marx, ou seja, onde ela está, mais do que isso, onde ela está, né? Porque a primeira resposta para essa questão seria que ela está em uma relação profunda com a teoria das crises, como se fosse uma relação profunda entre crise e revolução. Basta pensar no Manifesto Comunista, onde Marx e Engels parecem acreditar numa crise iminente do capitalismo que levaria necessariamente à revolução. Porque esse passagem, a crise iminente não estava totalmente errada. Eles falavam em 46, teve em 48 uma série de revoluções fundamentais na Europa, começaram de junho de 48 na França, né? Só que aqui um elemento complicador, porque o capitalismo é um sistema que faz da crise o seu fundamento. Sua dinâmica de autovalorização do valor é uma contínua lógica de desmedida, o termo é muito bom do Maslow, e de sobreprodução. Marx acredita que essa desmedida do valor ela leva necessariamente a um processo ao mesmo tempo de aprimoramento da produção, de reconfiguração dos processos produtivos a partir de exigências de capitalização, por outro lado, de pauperização crescente das massas trabalhadoras. Um processo esse que, ao menos para Marx e para Engels, só poderia caminhar uma crise final, com a abertura necessária à revolução. Queria ler uma passagem extensa do Manifesto Comunista, né, que diz isso de maneira muito clara. A moderna sociedade burguesa, com suas relações de produção, de troca, de propriedade, sociedade que deu surgimento a gigantescos meios de produção e troca, assemelha-se ao feiticeiro que perdeu o controle dos poderes infernais que pôs em movimento com as suas palavras mágicas. Há mais de uma década, a história da indústria e do comércio é simplesmente a história da revolta das forças produtivas modernas contra as condições modernas de produção, contra as relações de propriedade que condicionam a existência da burguesia e do seu domínio. Basta lembrar as crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, ameaçam cada vez mais a sociedade burguesa. Nessas crises,
destrói-se grande parte dos produtos existentes e das forças produtivas desenvolvidas. E rompe uma epidemia que em épocas precedentes pareceria um absurdo, que é a epidemia da superprodução. Repetidamente, a sociedade se vê momentaneamente de volta ao estado de barbarismo. É como se a fome ou uma guerra universal de devastação houvesse suprimido todos os meios de subsistência. O comércio e a indústria parecem aniquilados. Parece falando do Rio de Janeiro. E por quê? Porque teve Olimpíada. Porque há demasiada civilização, demasiados meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças produtivas disponíveis já não mais favorecem as condições das propriedades burguesas. Ao contrário, tornaram-se poderosas demais para essas condições que as entravam. E quando suprimem esses entraves, desorganizam toda a sociedade, ameaçando a existência da própria propriedade. A sociedade burguesa é muito estreita para conter suas próprias riquezas. E como a burguesia vence essas crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas. Do outro, pela conquista de novos mercados, pela intensa exploração dos antigos. Portanto, ela prepara crises mais extensas e mais destrutivas, diminuindo os meios de evitá-las. Vejam, nesse extenso trecho, vocês encontram sintetizados vários tópicos maiores da teoria da relação entre crise e revolução do Marx. Primeiro, a ideia de que o desenvolvimento da burguesia é impulsionado por um ritmo constante de crises cada vez mais extensas. Como um feiticeiro que não controla os poderes infernais que invocou, a burguesia amplia sua capacidade produtiva de forma tal a colocar em contradição contínua as forças produtivas e as relações que organizam a produção. Ou seja, as relações de propriedades dominadas pela burguesia. Essa é outra forma de dizer que o processo de valorização do capital é marcado por um excesso. O fundamento do sistema de produção de valor é a expressão de uma dissolução contínua de si. Há uma certa autodissolução do fundamento do próprio movimento de valorização do capital. Ou seja, há uma autodissolução do fundamento no próprio movimento da sua atualização. A atualização do fundamento de produção próprio ao capitalismo produz demasiada civilização, demasiados meios de subsistência, demasiada indústria. Mas quanto mais produtividade, menos vale o trabalho. Mais necessário é aumentar o tempo de trabalho para se alcançar o mesmo valor. Maior a intensificação dos regimes de trabalho e maior a pobreza relativa. Daí porque a sociedade burguesa é muito estreita para conter suas próprias riquezas. Só lhe restam então dois caminhos: ou a produção contínua das catástrofes, ou a consequente destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas, através das guerras, das crises, ou o imperialismo, com seu avanço da lógica monopolista. Vejam, o capital aparece assim para Marx e Engels como um sistema cujas crises lhe são inerentes, levando-lhe a ser um gestor contínuo de catástrofes e de dominações imperiais. Isso até o momento em que o processo de espoliação chegar a um nível tal que, mundialmente, apareceria a classe do proletariado em um processo de interação contínua e de consolidação de prática revolucionária. O advento da figura vazia do proletariado seria o correlato da dissolução mesmo de um mundo. Ou seja, o proletário seria o termo médio que permite a unificação entre crise e revolução. É interessante porque vocês percebem, pelo menos nesse momento, a teoria das revoluções ela aparece como um setor de uma teoria mais ampla das crises. Por outro lado, ela seria a expressão de uma concepção de filosofia da história, para a qual a história seria a expressão de uma sequência de momentos típicos nos quais ela se universaliza, se transformando em história universal. De fato, Marx e Engels partilham essa característica da filosofia hegeliana da história, para quem a história da universalização, a história é a história de uma universalização que caminha através da realização do conceito de liberdade. Esse caminho da liberdade que estabelece a diferença entre a história positiva e a história tal como ela é objeto da filosofia da história.
No entanto, há uma diferença maior entre Marx e Engels. Marx e Hegel nesse ponto. Para Marx, o caminho da liberdade não segue em direção à realização do Estado moderno como uma forma institucional capaz de realizar a vida racional. Mas, ao contrário, ele caminha em direção à desconstituição do Estado moderno em prol de uma outra forma de associação entre indivíduos históricos universais livres. Para tanto, faz-se necessário, de uma certa forma, insistiria aqui, no entanto, a história recente, ela nos mostrou que uma teoria da revolução não pode ser um setor de uma teoria das crises. Se algo que os processos históricos mostraram é não haver nenhuma linha direta entre crise e revolução. O fato que o próprio Marx compreendeu ao meditar sobre a Revolução de 1848 e sobre a Comuna de 1871. Ou seja, a meditação do Marx sobre a Revolução de 1848 é como se perde uma revolução. Crises do capitalismo podem levar simplesmente a regressões totalitárias, a degradações estabilizadas através da mobilização contínua de afetos sociais como o medo e a insegurança. O capitalismo não apenas se alimenta das suas crises de superprodução, desvalorizando sistematicamente o valor do trabalho, gerenciando a extensão cada vez maior da pobreza relativa. Ele gerencia as desagregações produzidas pelas crises, através da produção de arcaísmos. A única forma de conservar o capitalismo é a figura mesma da modernização. Ele precisa desses arcaísmos, ele precisa dessas regressões, ele precisa dessa dicotomia, né? Ou uma certa sociedade liberal, como nós conhecemos, ou as regressões dos arcaísmos que periodicamente parecem vir, sabe, em coisas mais inesperados, né? As contradições imanentes do capital, elas não terminam necessariamente em revoluções. Elas sequer necessariamente terminam. No entanto, nós podemos dizer que, mais do que uma teoria das crises, o que sustenta a noção de revolução em Marx é uma teoria da emergência e da guerra. E essa eu queria insistir mais. Uma teoria da revolução é necessariamente uma teoria da guerra. Ou seja, das relações sociais como relações de guerra. É uma teoria da guerra civil, que pode estar explícita ou implícita. Desde Hobbes, a racionalidade da vida social ela é compreendida a partir da noção de guerra. Instaurada no seio das relações entre indivíduos, a guerra de todos contra todos é condição para a justificação do poder soberano e dos seus modos de exercício. A função fundamental da soberania do Estado, pelo menos desse modelo hobbesiano, é evitar uma guerra iminente, uma guerra a todo momento prestes a emergir. Ou seja, a guerra justifica a existência do poder. Ele justifica a existência da soberania. Ela permite ao poder tudo fazer para evitar a desagregação do laço social. No interior de uma política pensada a partir da noção de revolução, há sempre o princípio de que a relação entre o Estado e os setores, digamos, não contados da população é de uma guerra civil implícita, que não raro se transforma em violência explícita. Há uma inversão no paradigma da guerra civil aqui, isso é claro. Se no modelo hobbesiano parte-se da justificação do Estado como uma instituição que visa impedir a emergência da guerra como paradigma explícito das relações sociais, a revolução insiste que a guerra já está em curso, que ela pode conhecer momentos curtos de suspensão, devido ao fortalecimento momentâneo dos novos atores políticos, mas ela nunca para. O modelo aqui é a guerra de classes, tal como ela aparece no Marx e hoje. Só que a importância do paradigma da guerra vem da sua capacidade em explicar a dinâmica dos conflitos sociais sem apelar à noção de justiça enquanto princípio normativo. Porque a noção de justiça pressupõe, por sua vez, a possibilidade de partilha geral de critérios comuns de valoração e de justificação. A medida justa, ela exige a existência prévia de um padrão de medida,
assumido por todos de forma consensual. A insistência na guerra lembra que esse consenso não existe. Por outro lado, uma teoria da revolução é uma teoria da emergência. Uma revolução ocorre quando emergem sujeitos revolucionários. Isso passa por compreender processos de decomposição social de sujeitos e de transformação subjetiva, que levam os sujeitos a agir de maneira tal a provocar o desabamento de formas hegemônicas de mundo. Então, ou seja, mais do que uma teoria das crises, o que se pede aqui é uma teoria da emergência de sujeitos. É só essa condição que uma revolução ocorre. Ou seja, uma revolução não é apenas uma modificação nos modos de produção econômica, ou mesmo nos modos de partilha das riquezas. Ela é a expressão de uma nova figura do poder. E essa figura do poder ela não pode ser simplesmente compreendida como uma transferência do mesmo poder. Esse é o ponto que eu insistir. Ou seja, transferir o poder das mãos de uma classe para outra classe, das mãos de um grupo para outro grupo, das mãos de um indivíduo a outro indivíduo. Essas transferências, elas não implicam em emergência de uma nova figura do poder. Porque, na verdade, ela implica simplesmente uma mudança na localização do poder, mas com a mesma gramática. Uma revolução produz a mudança do exercício do poder, no espaço no qual o poder se exerce, na sua gramática, na maneira como que ele se constitui, no sentido do que significa poder. Então, não exatamente uma mudança de mãos, mas uma decomposição do poder, uma destituição de uma certa noção de poder e uma reconfiguração do que significa exatamente poder, do que significa exatamente soberania. Essa nova figura do poder ela não pode existir sem que os sujeitos que o exercício normal do poder constituiu simplesmente desapareçam. Pois nós sabemos que o poder não apenas coage, reprime, embora ele fará isso se necessário para a sua reprodução. O poder produz, ele cria, e principalmente ele cria a vida psíquica, com seus ideais e seus modos de síntese, com seus modelos de ação, seus modelos de decisão, seus modelos de ordem, com as suas noções de maturidade, de autonomia e de liberdade. O poder se exerce em nós, definindo as formas do saber e da enunciação. Por isso, uma revolução não deixa de ser uma transformação da linguagem que nós usamos, no saber que nós exercemos. Só que nós podemos nos perguntar sobre a forma com que os sujeitos revolucionários emergem. Pois eles não aparecem apenas como portadores de demandas de justiça social ainda não realizadas. O que ainda não é realizado não leva necessariamente a uma revolução. No máximo, nos leva à exigência de uma melhor aplicação de normas socialmente já partilhadas, implícitas ou explícitas. Notem, no entanto, uma dimensão muitas vezes negligenciada de transformações e que é claramente pressuposta por Marx. Uma delas, ela diz respeito à experiência do tempo. Sujeitos revolucionários operam em um tempo ou outro. Uma revolução é uma reconfiguração completa na gramática do tempo. Eu queria insistir um pouco nisso, eu queria terminar insistindo nisso. Acho que essa é uma dimensão importante, talvez nos abra uma série de reflexões interessantes. Eu queria começar essa última parte citando uma frase famosa do 18 Brumário. Todos vocês conhecem. Em alguma passagem de suas obras, diz Marx, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele esqueceu de acrescentar a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Aussedière como Danton, Louis Blanc como Robespierre, a Montaigne de 1848-51 como a Montaigne de 1793-95, sobrinho como tio, Napoleão III e Napoleão Bonaparte. A colocação de Marx ela era precisa por problematizar um ponto fundamental da dialética
como processualidade, e é um ponto referente à necessidade de pensar um par aparentemente contraditório, no entanto absolutamente necessário: revolução e repetição. A frase de Hegel, dita a respeito da morte de César, era a seguinte: de fato, uma revolução política é geralmente sancionada pelos homens quando ela se repete. Assim, Napoleão sucumbiu 2 vezes, e 2 vezes foram afastados os Bourbons. Através da repetição, o que apareceu inicialmente como possível e contingente, adquire realidade e permanência. A colocação é muito importante, porque nota-se claramente aqui como a revolução é definida como uma forma específica de repetição. A partir de uma repetição, a partir de um acontecimento que aparece inicialmente como contingente, como meramente possível, no sentido, não como meramente possível, no sentido de poder ser de outra forma, poder ter ocorrido ou não. Uma revolução é a repetição de um acontecimento contingente, mas uma repetição feita de forma tal que transforma a contingência, que transforma o que até então não aparecia para uma situação como fruto de uma causalidade necessária, se transforma ela em necessidade. Nesse sentido, nós podemos falar em revolução, porque essa transformação só é possível à condição do acontecimento produzir uma contradição com a situação presente. O acontecimento, essa contingência, ela é impensável no interior da situação presente. Como César, para Hegel, é impensável no interior da situação presente, ou seja, a república. Né? Ele não obedece ao regime de necessidade do que está imediatamente posto. Repeti-lo, inscrevê-lo em uma estrutura simbólica que até então não existia. E esse é um ponto importante, perceba? Porque não se trata mais de uma teleologia, não é mais um processo que, na verdade, vai paulatinamente se realizando a partir de uma determinação prévia do que deve ser. Na verdade, é um processo de integração contínua de contingências, de transformação de contingências em necessidades. Então, ele não é feito de trás para frente, ele é feito de frente para trás. Esse é um ponto importante, porque, vejam, a revolução ela é resultado necessário de uma contradição. Mas não exatamente uma contradição interna ao modo de produção hegemônico em um dado momento sócio-histórico. Ele é o resultado de uma contradição nas formas do tempo. Contradição que nos leva a agir a partir de um outro tempo. Notem, por exemplo, o sentido de uma articulação fundamental entre revolução e repetição, dada por Marx no mesmo texto. Eu cito, é um trecho longo. Na primeira Revolução Francesa, seguiu-se ao governo dos constitucionalistas, o governo dos girondinos, o governo dos jacobinos. Cada um desses partidos se apoiou no mais avançado. Assim que um deles conduziu a revolução até o ponto de não mais poder segui-la, e ainda puxar-lhe à frente, o aliado mais ousado, que estava logo atrás dele, o pôs de lado e o mandou para a guilhotina. Assim a revolução se moveu numa linha ascendente. Aconteceu o contrário na Revolução de 1848. O Partido Proletário figurou como apêndice do Partido Democrático Pequeno Burguês, sendo traído por esse e abandonado à própria sorte, 14 de abril, 15 de maio, nas jornadas de junho. O Partido Democrático, por sua vez, apoiou-se nos ombros do Partido Republicano Burguês. Os republicanos burgueses mal sentiram o chão firmar debaixo dos seus pés, já se desvencilharam do incômodo do camarada, apoiando-se eles próprios do Partido da Ordem. O Partido da Ordem encolheu os ombros, deixou os republicanos burgueses caírem e se jogou nos ombros das Forças Armadas. Ele ainda acreditava estar sobre os ombros dessa, quando, numa bela manhã, deu-se conta que os ombros haviam se transformado em baionetas. Cada um desses partidos bateu para trás, por trás, aquele que avançava e se curvou para trás para apoiar-se naquele que retrocedia. Não admira que nessa pose ridícula, cada um desses partidos tenha perdido o equilíbrio e, depois de ter rasgado suas inevitáveis caretas, estatelado-se no chão, fazendo cabriolas esquisitas. Desse modo, a revolução se moveu em linha descendente. Isso é muito interessante, vejam só. A descrição de Marx é clara na sua caracterização de revoluções que seguem linhas ascendentes e outras que seguem linhas descendentes. No primeiro caso,
sujeitos políticos se sucedem através de um movimento no qual o que é formulado pelo sujeito precedente, o que ele não é capaz de enunciar sem se destruir, impulsiona uma transformação ainda maior em relação ao que era a situação normal de partida. No segundo caso, os sujeitos políticos se sucedem através de um movimento no qual o informulado posto inicialmente pelo Partido Proletário é cada vez mais afastado, até que, em um movimento descendente contínuo, o processo termina nas maioretas das Forças Armadas. O sujeito, para entender essa clivagem entre linha ascendente e linha descendente, nós devemos adentrar na forma com que Marx estabelece, ao menos, dois regimes distintos de repetição histórica. Lembre inicialmente como Marx insiste que a tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Pois no momento em que parecem empenhados em criar algo nunca visto, os homens reavivam espíritos do passado, tomam emprestados seus nomes, a fim de representar as novas cenas da história mundial, abrindo uma dinâmica de identificações históricas. Por exemplo, foi com o figurino romano e fraseologia romana que a Revolução Francesa se realizou como ereção da moderna sociedade burguesa. Para vocês lembrarem, tá? O Lula com as mãos no petróleo, né? Repetiu o gesto de Getúlio Vargas. Né? Mas ela, na verdade, reviveu tal tempo para ocultar aos agentes históricos a limitação burguesa do conteúdo das suas lutas. Vejam, nesse sentido, a repetição ela aparece como uma forma de ilusão necessária. Uma astúcia que só poderia produzir, ao final, formas de decepção histórica. A ressurreição dos mortos serve aqui para glorificar as novas lutas, exaltar na fantasia as missões recebidas e redescobrir o espírito da evolução. Só que aqui, nesse ponto, é que se abre uma ambiguidade muito interessante. Né? Como dizia o Freud, quando os fantasmas dos passados são chamados, eles não voltam mais para o passado. Ninguém ressuscita os mortos sem se deixar invadir por eles, sem fazer com que as promessas não realizadas no passado voltem a assombrar os vivos, criando uma profunda instabilidade que impulsionará a revolução em uma linha ascendente. Não é apenas o heroísmo da Roma antiga que é convocado a fim de permitir à burguesia alucinar o seu papel histórico. São também as promessas quebradas da plebe, os tribunos assassinados, as revoltas sufocadas. Em suma, o que ficou na história como derrota à espera de outra oportunidade. E é isso que impulsiona a revolução em linha ascendente. As derrotas nunca são derrotas. Porque ressuscitar os mortos é aproximar-se de um outro tempo. Não é apenas trazer os mortos para o presente, mas é também presentificar o tempo do passado, em sua integralidade. O tempo da revolução é por isso uma temporalidade outra. É uma contração do passado, do presente, em um presente absoluto. E para um outro tempo assombrar o presente, e ele só deixará de assombrá-lo quando não houver mais presente, tal como até agora houve. Porque as rupturas dos modos de produção que as revoluções proletárias procuram realizar são modificações que, como bem lembram Balibar, modificam as bases econômicas, as superestruturas jurídicas e políticas e as formas da consciência. Nesse sentido, formas da consciência significa o nome de determinação dos sujeitos, o modo de determinação dos sujeitos e das suas experiências espaço-temporais. As configurações de sujeitos vão juntamente com os modos de produção. No entanto, Marx fala, eu termino por aqui, não é do passado, mas unicamente do futuro que a Revolução Social do século XIX pode colher sua poesia. A princípio, parece que Marx está a dizer que não se trata mais de recorrer à memória histórica para travestir burgueses de Césares, né? Insensibilizando a sociedade em relação ao real conteúdo dos processos de transformação social. Como Marx insistirá, ao invés da fraseologia histórica superar o verdadeiro conteúdo do processo revolucionário, era o conteúdo que deveria, enfim, superar a fraseologia. No entanto, talvez Marx fale que é apenas no futuro que a revolução pode colher sua poesia,
Porque não há figuras do passado que possam dar formas à subjetividade política revolucionária. Porque o que a revolução faz ressoar é exatamente aquilo que no interior do passado ficou sem forma. Aquilo que no interior do passado ficou sem figura, aquilo que ficou sem lugar. A poesia da revolução é a poesia do que não se inscreveu no tempo da história. Nesse sentido, tem razão Benjamin quando afirma, eu cito, o historicismo se contenta em estabelecer um nexo causal entre vários momentos da história, mas nenhum fato, meramente por ser causal, é por isso um fato histórico. Ele se transforma em fato histórico póstumamente, graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios. Ou seja, a revolução é esse processo que reconstrói o tempo a partir da capacidade de extrair uma época determinada do curso homogêneo da história. Essa extração, ela pode, inclusive, paralisar o tempo em uma configuração saturada de tensões que se cristaliza como uma mônada. Assim, o tempo pode se paralisar em uma saturação contínua, fazendo com que os múltiplos instantes da história sejam o mesmo instante de repetição, até que essa pressão de tensões produza a emergência de um novo sujeito. Por exemplo, eu termino por aqui. Nós sabemos como Marx dirá que as revoluções do século XVIII são intensas e têm vida curta, enquanto as revoluções do século XIX estão em constante autocrítica. Parece interromper sua marcha para começar tudo de novo, para zombar da debilidade das suas próprias tentativas. Elas recuam repetidamente ante a enormidade ainda difusa dos seus próprios objetivos, até que se produza a situação que inviabiliza qualquer retorno. O que significa esses recuos tão presentes no processo histórico? O que significam essas interrupções? Nós podemos dizer que eles são os processos que paulatinamente produzem o sujeito revolucionário. Esses recuos são necessários, porque ele produz o sujeito revolucionário através da consciência da sua ausência completa de lugar. Marx, por exemplo, lembra como é recorrente esse processo no qual o proletariado abre mão de revolucionar o velho mundo para se lançar, eu cito, a experimentos doutrinários, a bancas de câmbio, associações de trabalhadores, sindicatos, como se o proletariado acreditasse que os problemas sociais que enfrenta poderão ser resolvidos através da conservação reajustada dos modos atuais de produção, dos modos atuais de narrativa e de dramatização política. Ao fazer isso, eles só poderão produzir uma repetição histórica como paródia, repetição como um aprisionamento em um tempo morto, no qual o que retorna sobre a forma da impotência social. Assim, por exemplo, incapaz de assumir sua condição de completa despossessão, de completa ausência de lugar, o proletariado francês, em 1848, se deixou apreender pelo imaginário burguês da Revolução Francesa. Esperando pela repetição de Napoleão, ele vai ter que se contentar com um Napoleão caricaturado, até que assuma sua condição de expressão de um sujeito político sem figura, e que, por isso, não pode mais se representar sob a forma dos antigos atores. Enquanto isso não acontecer, sob a cena do político, esses que não acreditam que poesia alguma virá no futuro, porque são movidos pela nostalgia de uma antiga ordem, ou pela acomodação complacente à desordem do presente. Movidos por uma negatividade improdutiva, sua espera por transformações será, no fundo, a espera por uma restauração. Esse antissujeito político, esse sujeito reativo, que Marx chama de lumpenproletariado, esse sujeito reativo, que Marx chama de lumpenproletariado, ele está sempre à espreita quando as revoltas fracassam. Nesse sentido, nós podemos dizer que uma revolução, ela é, acima de tudo, o processo de emergência de novos sujeitos políticos. Essa emergência, ela é a condição para que o acontecimento contingente possa se transformar em necessidade. Sem tal emergência, acontecimentos se seguirão um após o outro, sem que nenhuma sequência de transformação se inicie. No entanto, esses sujeitos são produzidos por acontecimentos. Daí porque todo acontecimento ocorre ao menos duas vezes. A repetição do acontecimento, quando ela ocorre, ela instaura outros sujeitos. E disso
há de sempre se acreditar. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Vladimir. Eu acho que a gente pode abrir para debate antes do lançamento do livro. E eu convido vocês também amanhã para a conferência do Luiz Alberto Oliveira, que vai ser feita no 11º ano. Você tem algumas perguntas? Boa noite. Eu queria que o teoricista falasse um pouco, ainda seguindo a teoria do Marx, que ele disse que a teoria só serve para analisar situações concretas, essa questão da dialética, do abstrato e do concreto. Eu queria que, se essa teoria, ele pensasse algumas questões do Brasil hoje, nas últimas décadas, digamos, eu acho que é um ótimo laboratório para se pensar essa questão dos limites, dos alcances e das limitações da teoria marxista. Então, é uma pergunta complicada, porque para eu responder de maneira adequada, eu precisaria fazer de fato uma outra conferência. Isso não é uma estratégia, sabe, meio covarde, intelectual, de sempre utilizar esse expediente, né, da complexidade. Mas é porque haveria, de fato, uma contextualização a ser feita, né, para que. Porque não se trata de aplicar uma teoria. Não faz muito sentido. Essa não é uma teoria, ela é tanto que toda essa reflexão sobre a Revolução é interessante, ela é feita a partir da reflexão imediata sobre fatos históricos concretos, né? Embora de fato exista, por mais que alguns queiram negar, de fato exista uma dimensão ontológica nessa reflexão sobre a história, né? Porque seria muito fácil de fazer um pouco essa crítica, que seria uma crítica da teoria contra a praxis, né? Ou seja, na verdade, é uma praxis em movimento, então a dimensão da teoria ela está totalmente vinculada a uma leitura da praxis, mas isso não é verdade. Quer dizer, há uma forma de ler processos históricos. Mas chega mesmo a falar da forma geral do movimento, né? Ao falar da dialética. E essa forma geral, né, ela tem as suas estruturas, né? Por exemplo, uma delas eu tentei expressar aqui, né? A ideia de que as mudanças radicais de situações, elas se produzem por repetição. Essas repetições são a forma de uma nova situação se instaurar. Essas repetições são necessárias porque o processo ele não é teleológico, no sentido forte do termo. É um processo de integração de contingências. O que tem só outras consequências. Isso vem da filosofia hegeliana. A ideia de que, de uma certa forma, a razão ela não é a projeção das suas luzes no interior do tempo. Ela é a integração das contingências no interior de uma processualidade contínua. São duas coisas completamente diferentes, né? Em uma, você tem uma postura agente necessitarista. Em outra, você tem uma postura de nenhuma violência não poderá ser integrada. Que tem as suas sérias consequências e tal. Mas só para insistir, onde o problema é outro completamente diferente. Então, ou seja, de uma certa forma, isso aparece por Marx, quando Marx insiste, não há nenhuma revolução que é perdida por completo. Nenhuma revolta é perdida por completo. O que ela faz é abrir uma latência no interior da existência até que ela impulsione a sua própria repetição. Porque toda verdadeira revolta aparece cedo demais. É a condição dela aparecer cedo demais. Porque ela aparece sem sujeito.
ela vai precisar constituir os sujeitos que a ela se referirão, que ela irá se referir. Né? Então, ou seja, nesse sentido, eu diria que isso vale para o Brasil. Né? Que essa era a pergunta. Né? Eu acho que isso vale. Isso é uma maneira de tentar sair dessa posição melancólica, de ver tudo se desabando e sujeitos reativos ganhando frente dos processos, certo? Como se no fundo eles fossem os verdadeiros enunciadores das revoltas que ocorreram, certo? Como se no fundo eles fossem é um pouco como se eu falasse, na verdade ela foi feita pelo lucro e proletariado, na verdade, você perde, certo? O que faltou, o que falta nesse país é a capacidade que você tem de nomear sujeitos por vir. Você tem a capacidade de mobilizar outras possibilidades de nomeação para aquilo que resiste, que insiste a todo momento, certo? Num princípio simples, que é ainda não há nome. Eu lembraria, por exemplo, já que a gente está falando sobre essa discussão, uma das frases eu acho mais importantes de 2013, eu devia ter trabalhado em outras ocasiões, havia um manifestante que foi entrevistado por um jornalista. E ao final da entrevista, o jornalista vira e pergunta para ele: tudo bem, muito obrigado, então, mas qual é o seu nome? E ele diz: anota aí, eu sou ninguém. Essa eu diria que é uma das colocações mais importantes desse momento, porque o que ele percebeu? Ele deixa uma força de transformação da negatividade, de dizer: eu não sou nada dentro da gramática que constitui a sua visibilidade, que organiza, que de uma certa maneira procura se passar pela organização natural do campo de existência. A existência que eu procuro, ela precisa, antes de mais nada, fazer desabar todos os nomes, senão ela não se constitui. Não vai ser a primeira vez na história que isso acontece, e nem vai ser a primeira vez na história que esse processo difícil, complicado, ele vai ter que ser submetido a um movimento de avanço de recursos. Só que, enquanto não se compreender que processo é esse, ou seja, que há um processo, é claro que toda energia de revolta ela se perde. Boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Adalto. Boa noite, companheiros de matéria. Vladimir, eu achei que, se eu pudesse assim resumir, mais no terreno do afeto, a tua fala hoje, eu diria o seguinte: que abre-se um horizonte de alento com essa teoria de que na repetição nós podemos encontrar melhores condições para o avanço do que na primeira versão. Foi assim que eu entendi. Isso me pareceu um alento, ou seja, uma segunda Revolução Russa, um segundo PT, um segundo 2013, nós poderíamos ter a emergência nessa repetição de sujeitos mais potentes. Esse foi o alento que eu recupero da sua fala. Agora eu queria fazer uma outra questão. Essa é uma impressão, né? Você fala em teoria, você fala em Marx, teoria em Marx. Para a minha geração, quando a gente ouvia falar em teoria em Marx, o Kahneman dizia o seguinte: a revolução se abre numa situação histórica quando o desenvolvimento das forças produtivas é entravado pelas relações de produção e que a sociedade velha, nova, nasce no interior da sociedade velha. A sociedade nova nasce no interior da sociedade velha. Porque Marx pensou a revolução também, sobretudo, a meu ver, na transição do feudalismo para o capitalismo, né? Ele estudou isso com empenho e com afinco. Levando em consideração essas duas formações canônicas, né, da contradição de relações de produção, produtivas e relações de produção, e que a sociedade nova surge no interior da velha, a Revolução Russa, né, de 17, ela era uma contradição em relação a isso, porque na Rússia não havia
não é? As forças produtivas não estavam travadas de produção. E nem a sociedade, não havia uma sociedade nova sendo gerada pela sociedade velha. Isso explicaria, a seu ver, o fracasso da Revolução Russa, porque se nós olharmos retrospectivamente, os mencheviques é que tinham razão. Aquela revolução era uma revolução burguesa, cumprindo tarefas que a burguesia russa não tinha condições de realizar. Isso que eu quero colocar para você e perguntaria por que você, na sua fala, você tangenciou essa formulação paradigmática da Revolução de Marx. Pois é, porque eu queria insistir que havia um problema com esse tipo de leitura. Por isso que eu insisti que a teoria da Revolução não pode ser pensada como setor da teoria das crises. Né? Porque essa contradição entre forças produtivas e modo de produção é uma contradição fundamental para se entender os processos de crise. Né? Só que, se há alguma coisa que nós podemos acrescentar a esse tipo de reflexão, é que não há nenhuma relação direta entre crise e revolução. Quer dizer, você pode ter crises cada vez mais acentuadas, processos cada vez mais brutais, e nenhuma revolução no sentido fora do termo aparece. Né? Você pode ter... Não é que estava errado, é só um momento da teoria. Né? É um momento de 1846, por exemplo. Né? Se a gente pegar os textos, por isso que eu privilegiei os textos que eu ajudei para o Brumário, que são diferentes. Né? Porque eles estão refletindo sobre existir uma contradição, existir um processo revolucionário, e não se realizou. Por quê? Por que não se realizou? Né? E acho que uma das maneiras de responder é porque não emerge sujeitos revolucionários. Há uma emergência que não se realiza, e essa é a questão interessante, talvez. Que tipo de teoria da emergência é essa? Quer dizer, e você percebe, você sai de uma reflexão sobre a estrutura das crises, e você vai em uma reflexão sobre a possibilidade de emergência produzida por conflitos. Né? Então, e mais, uma possibilidade de transformações subjetivas. O conceito de sujeito não desaparece, em hipótese alguma. Né? Ele é fundamental. Existe uma transformação subjetiva que ela é necessária para que isso se dê. E aí, a questão toda ela se desloca. Né? O que acontece que essa transformação subjetiva não se dá mais? O que é a transformação subjetiva? Né? Então, a maneira com que você psicamente se constitui, a maneira com que a experiência do tempo e do espaço ela se dá, né? Quer dizer, há uma série de dimensões aí. Eu só peguei uma que eu queria, que era o problema do tempo. Né? Ou seja, é impossível um sujeito revolucionário que opera no mesmo tempo de sempre, que não tem nenhuma ideia do que significa uma encarnação temporal, um processo através do qual, de uma certa forma, o que é um processo de ressurreição, de ressurreição de mortos, um processo de contração de tempo. Há de se viver em um outro tempo, é verdade. É por isso que é tão dramático, de uma certa forma, suportar a história. Porque suportar a história só é possível a condição de se sair de um certo tempo. O tempo histórico não é o tempo da cronologia, nem é o tempo dos jornais. Ele é um outro tipo de tempo. Então, ou seja, há uma mutação necessária, ela tem implicações objetivas profundas. O que coloca uma questão muito interessante é porque, em certos momentos históricos, essas mutações parecem impossíveis. Parecem absolutamente impossíveis. Então, aí entra-se outra questão. Boa noite. Eu gostaria, se fosse possível, que você aprofundasse na questão da emergência dos novos atores e se é possível fazer assim, uma questão sobre o Brasil contemporâneo, né? Como seria isso? E na questão da repetição, se a gente pode ter nas jornadas de junho um paralelo também. Então, eu diria primeiro o seguinte: uma teoria da emergência nesse contexto, né, é uma teoria de uma modificação da possibilidade de enunciação. Marx tem na teoria da emergência ao falar do proletariado. Né? Ele fala que o proletário ele aparece como um novo sujeito.
E o que significa aparecer como um novo sujeito? Não simplesmente são aqueles que não eram contados, né? Eram aqueles que, de uma certa maneira, não tinham existência política, né? Não eram politicamente representados. Não era isso que Marx tinha em vista. Ele tinha em vista que o processo capitalista ele produziu um tipo de despossessão tão brutal, né? Que não era só uma despossessão de bens, que não era só uma despossessão de riquezas, mas era também uma despossessão subjetiva, e essa deve ser conservada. Porque eram sujeitos que já não tinham, por exemplo, Marx tem uma passagem famosa que eles dizem: os proletários não têm pátria, eles não têm terra, eles não têm família, eles não têm religião, eles não têm moral. E não é uma revolução não dá uma pátria, uma família, uma religião, uma moral ao proletariado. Entendeu? Na verdade, ela transforma esse desenraizamento, certo? Que faz com que você se descole de todo lugar possível no interior da estrutura da representação social. Ela transforma em uma potência de transformação. Ela faz disso uma potência de transformação. Ela faz esse caráter antipredicativo do sujeito em um elemento fundamental da sua determinação, de uma outra determinação. Então, vejam que coisa interessante. Depois de 2003, a gente está contextualizando essa perspectiva, o que acontece no Brasil, entre outras coisas? Uma proliferação de discursos, certo? Com um grande potencial de revolta, e com um grande potencial de tensionamento, que levanta questões da mais alta importância, sem sombra de dúvida, mas que tem uma características fundamentais. Eles se organizam sobre a forma identitária. Eles se constituem como identidades. E eu não teria como não dizer que eu acho uma contradição absoluta, você entrar em revolta utilizando a gramática daqueles que te oprimem. Você de uma certa maneira, tenta abrir um novo discurso, mas usando a gramática do discurso que te oprimiu, que é o quê? Exatamente esse discurso que é próprio de uma certa ideia de propriedade, de que é, cada um defende o que é seu, cada um fala a respeito do seu lugar. Né? Essa ideia, cada um fala do seu lugar, cada um defende o que é seu, né? É uma ideia que de revolucionário não tem nada. Ela é a forma mesmo da nossa vida social. Né? Só que o fato de você insistir, não, mas eu também quero o meu lugar, também quero o meu aqui, longe de ser uma desestabilização das formas de determinação social, é só um fortalecimento. Então acho que há uma questão interessante a ser colocada, né, que deveria nos levar um pouco a se perguntar se isso também não é um elemento que acaba restringindo a possibilidade mesmo de emergência. Mais alguma questão? Bom, uma última questão lá embaixo, por favor. Boa noite, Safato. Eu sou lá do Sindicato dos Conhecidos. E ontem estava em Brasília no seminário do pessoal da Reforma Trabalhista, junto com o pessoal do Ministério Público, os ministros do Superior Tribunal do Trabalho e os advogados da área. E, assim, no rápido perfil, né, eles estavam falando quando a CLT foi criada, na verdade, como ela teve essa característica de só regular os contratos de trabalho, e na época foi curioso que 10% apenas dos trabalhadores estavam com vontade de trabalho, porque a maior parte na época eram trabalhadores rurais. E você passando por toda a história, chegando hoje com essa reforma trabalhista, como sempre, a população brasileira ainda não está a par da tragédia que vai ser. Então, tinha por acaso a presidente do sindicato dos terceirizados lá do Distrito Federal falando: poxa, nós não vamos mais ter nem tempo para esquentar a marmita e nunca mais vai ter pagamento de horas extras. E a transformação, justamente, a questão de você hoje desfigurar a luta de classes através de várias outras lutas que você acaba fragmentando a esquerda, você tem também que
o futuro vai ser exatamente igual à época do CFT, quando ela surgiu, ou seja, a maior parte das pessoas vão estar desabrigadas da justiça, que historicamente sempre foi o último baluarte da defesa dos trabalhadores. E que hoje o trabalhador virou colaborador, virou empreendedor, virou microempresário, virou EMEI, virou de tudo menos trabalhador. E com isso, então, nós vamos ter realmente uma grande massa que vai ser despossuída, que não vai ter nem a justiça do trabalho para nos defender. Então, e aí que vai completar com a reforma da Previdência, e realmente nós estamos nessa apatia, né, de todo mundo, mas vai vir a barbárie, né? A gente já sabe que vai vir, porque você todo dia tem notícias de menos direito. Então, eu só queria te perguntar que o quadro realmente, eu acho que está se aproximando a hora da revolução. Não, tudo bem, eu só acho que foi um comentário, se teve uma pergunta. Eu não vi, Sim, da revolução não estou tocando. Com esse quadro tenebroso, você não vê que está mais próximo o momento. Agora, não, existe o problema do trabalhador, realmente. Posso até fazer essa pergunta. Não tem mais. Talvez eu possa explicar melhor esse ponto. Okay. Eu acho assim, as situações podem ser as mais catastróficas possíveis. Elas podem ser as mais leigas possíveis. Isso não tem nenhuma relação, certo, com a possibilidade ou não de uma revolução. Não é pelo acirramento das crises, mais uma vez, não é pelo acirramento das crises que uma revolução ocorre. Você pode falar, você vai ter crises ainda quintuplicadas, e nem por isso algo necessariamente ocorre. Não, por isso que eu insisti dentro da palestra. Não há, tirar um pouco essa ideia de que teoria da revolução e teoria das crises estão vinculadas. O vínculo é outro, um outro tipo de questão, né? É um vínculo sobre emergência, sobre a compreensão da estrutura da guerra civil imanente na vida social. Isso passa por outro lado. Né? É que a gente tem um pouco essa visão quase messiânica. Né? Tem que ir até o final, quando vai ele vai acirrar de uma maneira tal que aparece. Né? Só que a verdade não se pode acirrar, ir até o final, para acirrar até o final e ficar lá. Não acontece nada. Isso passado é o que mais se vê. Então, não é porque a revolução não existe, não, é porque ela está sendo pensada da maneira errada, é só isso.